Então agora vamos começar com história. História, nós vamos começar aí o capítulo 6, pessoal. Tá? Matéria nova aí. Capítulo 6. Trabalho e trabalhadores no dia de hoje. Ó, matéria nova, último capítulo dessa apostila também. Estamos vencendo, hein, gente? Juntos. Eu vou fazer questão de ler o que está escrito no amarelo aí, tá? Vou fazer questão. Sigam comigo, por favor. Atualmente, os trabalhadores têm direitos garantidos por lei. Esses direitos foram conquistados por meio de luta de muitas pessoas ao longo da história. Assim, é muito importante que os trabalhadores se mantenham unidos para defender esses direitos e fazer com que eles sejam respeitados. Todo trabalhador tem seus direitos, todo trabalhador tem que ter respeito, tem que seguir as leis, tá? A primeira lei que um trabalhador deve seguir, gente, está falando aqui, é a carteira de trabalho, tá? Na página 259 tá falando sobre a carteira de trabalho. Ó, a tia Gabriela tem a dela, olha aqui, ó. Tudo dentro da lei na escola, ó. Tá vendo? Essa é a carteira de trabalho. Todo trabalhador tem que ter isso daqui. Ele tem que ser amparado por alguma lei, tá? Ó, pra vocês verem. A tia Gabriela tá aqui, ó. Ai, tem tudo anotado certinho, ó. Tudo anotado aqui, a tia Gabriela, quando eu tinha o cabelo comprido. Tudo anotado. Toda certinha. Toda. Então, isso aqui é um documento mais importante para provar que você trabalha, tá? Então, tá falando na página 259, fala sobre a carteira de trabalho. E na página 258, tá falando, gente, que os trabalhadores e seus direitos, é o que eu tô te falando, o trabalhador tem que ter direito à saúde, ele tem que ter direito a uma alimentação, dependendo do que ele faz e aonde ele trabalha, né? Do transporte, isso tudo é direito, só que nem sempre foi assim, né, gente? Nem sempre foi assim. Ó, lá embaixo tá escrito, muitos dos direitos trabalhistas que existem na atualidade foram conquistados principalmente por causa das mobilizações, como a retratada na fotografia. Pessoal, então vocês vão ver aí o que está retratado nessa fotografia. Tem duas perguntas aí, a 1 a 2. Conversa com quem está aí na sua casa sobre essa fotografia. O que ela está falando? Ela está falando, gente, do pessoal que trabalhava muito, que não tinha condição, que não tinha carteira de trabalho, que não tinha nada de salário certo. Isso aí foi o grande mal, tá? Depois aqui na 259 a gente fala um pouquinho da importância da carteira de trabalho, tá? Tá falando aí, ó, de acordo com a lei, toda pessoa tem que ter carteira. Na página 260, gente, tá falando da CLT. A CLT é a consolidação das leis do trabalho, tá? É uma lei, né? São leis que regem o trabalhador brasileiro. Então, todo trabalhador tem que ter isso daqui que tá aí nesse quadro, ó. Leio aí para vocês verem. Jornada de trabalho de 8 horas, férias anuais remuneradas, salário mínimo, que hoje é R$ 1.045, tá? Pagamentos de hora extra. O que é hora extra? É quando ele trabalha mais do que ele deve. Que a empresa às vezes deixa ele lá, ele sai 5 horas, a empresa deixa ele ter às 7, 8 horas. Então a empresa tem que pagar por isso, tá? Descanso semanal remunerado, sábado, domingo ou um dia só, depende da CLT dele. E licença maternidade. O que é licença maternidade? É quando uma mulher sai para ter bebê. Ela tem que ficar, depende também do lugar que ela trabalha, ela tem determinados meses que ela pode ficar fora, afastada e recebendo o seu din-din, tá? Isso é licença maternidade. Aí tá falando aí, né? Aí vem o Vivendo Valores, ó.
A união e a cooperação entre trabalhadores foram fundamentais para que eles conquistassem direitos ao longo dos anos. Juntos, os trabalhadores têm mais força para reivindicar transformações que contribuam para o alcance de melhores condições de vida. E eu vou deixar aí a página 261 de história, só até aí, tá? Rapidinho você vai responder. Então, eu deixei 2 atividades de português. Matemática eu deixei mais um pouquinho, 4 páginas da apostila, mas eu lembro para vocês que as atividades são grandes, eu tenho certeza que, ó, rapidinho vocês fazem. E uma folhinha de história sobre o trabalhador aí, sobre carteira assinada, sobre os direitos trabalhistas, tá? Um beijo, meus amores. Até amanhã, quarta-feira, que a gente vai iniciar a Semana da Criança.